O conceito de artigo é o termo que antecede o substantivo, conferindo a ele determinação ou indeterminação, e é por meio dele que a gente sabe se aquele substantivo foi anteriormente apresentado no texto ou se ele é indefinido, ou seja, se ele não foi apresentado no texto ainda, então a gente não tem informações sobre aquele substantivo, por isso ele é indefinido. Né? Então, o menino entrou no carro. Provavelmente conheço esse menino e ele já foi apresentado para mim no texto anteriormente. Agora, um menino entrou no carro é um menino qualquer, não sei quem é esse menino, e ele também ainda não foi apresentado no texto, então não tem informações sobre ele. Por isso, indefinido. E hoje nós vamos ver a questão semântica, né? Como a gente viu um pouquinho na semana passada, como o artigo pode influenciar em toda a estrutura do substantivo, né? Modificando o sentido dele. Então, por exemplo, se eu digo que toda cidade é insegura, eu estou dizendo o quê? Que qualquer cidade no mundo sofre de insegurança. Agora, se eu digo toda a cidade é insegura, eu estou me referindo a uma cidade específica. Né? Então, se eu utilizo esse a aí, que está no lugar exercendo a função, né, de artigo, se eu utilizo esse a antes do meu substantivo, eu estou determinando. Então, é uma cidade específica. Toda a cidade sofre de insegurança. Ou seja, toda a cidade do Rio de Janeiro sofre de insegurança, toda a cidade de São Paulo sofre de insegurança. Então, eu estou determinando que cidade é essa. Agora, se eu digo toda cidade sofre de insegurança, toda cidade no mundo, né? Mas todas as cidades, em geral, elas sofrem de insegurança. Então, o artigo ele vai servir para isso, para determinar, para especificar o meu substantivo. E fazendo isso, ele muda o sentido da minha frase, né? Se eu utilizando o artigo ou não utilizando o artigo, dependendo desse uso, a minha frase vai ter sentido totalmente diferente, né? Então, eu preciso saber utilizar o artigo. Quando utilizar o artigo e quando não utilizar o artigo. Né? Dependendo da intenção do falante, eu preciso saber o momento exato de usar e quando não usar. Aí a gente viu aquela questão também, né? Se eu estou falando de alguém que eu conheço, de alguém que é próximo a mim, eu utilizo o artigo. Se é alguém que eu não conheço, se é uma referência de alguém que eu não sei quem é direito, né, muito próximo a mim, eu vou utilizar a informação sem artigo. Por exemplo, o livro de Machado significa que eu nunca li Machado de Assis, né? Não tenho muita informação a respeito dele, um livro de Machado. Agora, se eu digo um livro do Machado, significa que eu conheço Machado de Assis, já tenho mais informações a respeito dele. Então, eu aproximo esse substantivo do falante quando eu coloco o artigo na frente do substantivo. E acabo distanciando quando eu não utilizo o artigo, né? Que quando eu digo do Machado, esse do aí, preposição de mais o, que é o artigo. Então, eu aproximo o Machado, ou seja, eu dou uma informação para o meu ouvinte de que eu conheço Machado de Assis, já li antes, sei quem é. E quando eu digo de, é simplesmente a preposição, não tem presença de artigo. Então, eu distanciei o Machado de Assis, não conheço muito bem, não sei quem é. Então, essa é a informação que eu estou passando para o meu ouvinte, né? Ou para o meu leitor. Agora, eu também tenho uma outra forma de utilizar um gol de Pelé, né? Quando eu digo o gol de Pelé, eu posso dizer um gol do Pelé, que eu conheço o Pelé, sei que ele é o rei do futebol. Um gol de Pelé, ou seja, eu sou de um outro país, não tenho muita referência, não sei bem quem é o Pelé. Ou um gol de Pelé, significando que aquele gol foi exatamente parecido ou igual aos gols que o Pelé marcava. Então, eu vou dizer um gol de Pelé, quando eu quero dar uma referência de que aquele gol é parecido com o gol do Pelé, e vou dizer o gol de Pelé também, quando eu, de repente, não sei quem é o Pelé e simplesmente estou dizendo que o Pelé fez gol. Mas aí, ao invés de dizer do Pelé, como ele está distante de mim, não conheço, não tenho muita referência, eu vou dizer de Pelé. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na questão semântica, na utilização do artigo para o sentido do texto, né, das frases e tudo mais. Então, o artigo. O emprego do artigo definido ou indefinido, o seu valor semântico, né? Então, quais são as habilidades que vocês vão adquirir com essa aula, né? Observar o uso de artigos definidos e de artigos indefinidos em textos orais e escritos.
observar o uso dos artigos, tá? Definido e indefinido em textos orais e escritos. Você vai começar a perceber a diferença semântica quanto ao uso dos artigos definidos e indefinidos. Perceber que o que diferencia o uso do artigo definido e do emprego do artigo indefinido, esse valor semântico que a gente está falando, né? Esse sentido que o artigo vai empregar ao seu substantivo, dependendo da forma que eu utilizar, e vai inferir o sentido do artigo em seu uso, né? Ali você vai perceber o que o falante está querendo te passar, se é aproximação, se é indefinição, tá? Se é distanciamento, se é simplesmente um referencial. Então, identificar como são empregados os artigos, compreender o valor dos artigos na construção dos sentidos do texto. A importância. O emprego do artigo definido e do artigo indefinido depende, geralmente, do sentido com que será usado o substantivo ao qual se refere. Então, ele está intimamente ligado ao substantivo e é ele que vai dar esse sentido para o substantivo ao qual ele está se ligando. É ele que vai conferir o sentido, né, para esse substantivo. Então, como eu falei, né, um menino é um menino que eu não conheço. E o menino é um menino que eu conheço. Então, para ter essa referência, para esse substantivo menino ter esse significado, eu preciso do artigo para ele aproximar ou distanciar esse menino de mim. Importância do artigo no processo de substantivação de outras classes gramaticais. Ou seja, isso aqui é muito importante vocês gravarem isso agora, principalmente para quem for fazer prova, porque o artigo ele vai substantivar qualquer classe gramatical, tá? Então, se há presença de artigo, a palavra que vier depois desse artigo vai ser substantivada. Então, o muito que fiz, a palavra muito é um advérbio, mas porque eu coloquei o artigo o, né, o artigo definido o, antecedendo muito, muito deixa de ser advérbio e vira substantivo, tá? Então, o artigo, muito, substantivo, muito que fiz. Outra referência, a bonitona chegou tarde. Bonitona poderia ser classificada como um adjetivo. Como eu tenho o artigo definido a antecedendo bonitona, bonitona deixa de ser um adjetivo e se transforma em um substantivo, tá? E vários outros exemplos que a gente tem, que eu poderia dar agora, de classes gramaticais que vão ser substantivadas por causa da presença do artigo antecedendo essas classes, tá? A importância do artigo no processo de substantivação de outras classes gramaticais, né? Como eu falei, a alteração semântica no uso dos artigos definido e indefinido, né? Como eu falei anteriormente, ele vai dar um novo sentido àquele substantivo quando ele, dependendo da maneira como ele é usado antes desse substantivo. Uso especial dos artigos, casos em que o artigo indica o sentido dos substantivos, o papel dos artigos na substantivação dos termos, capacidade de transformar um substantivo em outras classes gramaticais. Isso aqui está errado, tá? É a capacidade de transformar outras classes gramaticais em um substantivo. Aí depois vocês consertem lá. Capacidade de transformar outras classes gramaticais em substantivo. A omissão dos artigos, né? Como eu falei, toda a cidade ou toda cidade muda o sentido. Então, quando eu omito o meu artigo, quando eu tiro o artigo, o meu substantivo vai mudar de sentido. Capacidade de aproximação, distanciamento da pessoa de quem se fala, né? Ou menino, ou um menino, é um exemplo. Mudança de significação do substantivo. Ou seja, o substantivo ele vai ter um outro sentido, por exemplo, depois vocês vão ver isso mais à frente nos exemplos que eu vou dar na apostila. O cabeça e a cabeça, né? O cabeça é o líder e a cabeça é o órgão do corpo. Então, dependendo do artigo que eu utilize, o meu substantivo vai ter um sentido completamente diferente, né? Então, ou seja, vai ter uma significação completamente diferente. O cabeça não tem nada a ver com a cabeça, né? Significativamente, né? O cabeça é o líder e a cabeça é o órgão do corpo. Mudança de significação do substantivo.
capacidade do artigo indefinido de modificar a significação original de um substantivo. Tá? Ele também vai fazer isso, tanto o substantivo definido quanto o indefinido. Emprego e valor semântico. Conceito. O artigo é responsável por esclarecer o significado de substantivos que possuem mais de um sentido. Tá? Então, como eu falei no exemplo, o cabeça é a cabeça, né? A cabeça não tem só um sentido. E isso vai ser evidenciado na utilização do artigo. Se eu coloco o artigo definido A na frente de cabeça, vai virar o órgão do corpo. Se eu coloco o artigo definido O, vai virar o líder do bando. O uso dos artigos. Artigo indicando o sentido dos substantivos. Alguns substantivos podem ter mais de um sentido. Por vezes, o artigo é o responsável por esclarecer a significação exata dos termos. Então, eu tenho um termo, eu tenho uma palavra, ela pode ter mais de um significado. E o artigo, muitas vezes, vai me auxiliar a compreender qual o significado daquela palavra no contexto, tá? Então, flexão de gênero modificando o sentido do substantivo. Flexão de gênero, feminino e masculino, né? No caso do artigo, a gente tem masculino e feminino. O masculino, a feminino. Um masculino, uma feminina. Então, flexão de gênero do artigo responsável pelo exato sentido do substantivo no contexto. Exemplo, como eu falei agora há pouco. Ele era o cabeça do grupo, ou seja, ele era o líder. Olha aí o artigo masculino o antecedendo o substantivo cabeça, né? Então, o cabeça é o líder do grupo. Exemplo, a cabeça estava baixa, ou seja, o substantivo cabeça sendo antecedido pelo artigo feminino a, tá? Então, esse aí vai dizer que é um órgão do corpo humano, o órgão superior do corpo humano. Então, porque eu troquei o artigo masculino pelo feminino, a minha palavra ela é transformada, né? Ela toma um outro sentido, completamente distinto. O artigo na substantivação de outras classes gramaticais. O artigo tem a capacidade de transformar palavras de outras classes gramaticais em substantivo. Por exemplo, o falar demais causa problemas. Olha só, o falar demais causa problema. A gente tem o artigo o, né, masculino o. Falar é um verbo, né? Ali está no infinitivo, é o verbo falar. Então, falar não é substantivo, falar é verbo. Mas porque ele está sendo antecedido pelo artigo, ele virou substantivo. Entendeu? O falar demais causa problemas. Verbo falar transformado no substantivo falar. Então, quando eu estiver fazendo uma análise, né, uma análise morfológica, eu não posso, eu estou tendo uma prova e cai a análise morfológica. Eu não posso, porque eu vi o termo falar, classificá-lo imediatamente como um verbo. Por quê? Eu preciso ver a função dele dentro da frase. Eu preciso ver como ele está atuando e com quem ele está se relacionando. Ou seja, com que outra classe de palavras ele está se relacionando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o artigo, né? O artigo masculino o, e tenho falar. Se eu sei que esse o é um artigo, eu não posso classificar falar como verbo. Por quê? Porque a regra me diz que o artigo vai substantivar as outras classes gramaticais. Então, se eu tenho um verbo antecedido por um artigo, logo deixou de ser verbo e se transformou em um substantivo. Entenderam? Sim. Exemplo, o muito que fiz não foi suficiente. É a mesma coisa, o advérbio de intensidade muito sendo transformado no substantivo muito. Por que, que ele foi transformado no substantivo? Por causa da presença do artigo definido ali, o, antes do muito, tá? Do advérbio muito. Deixou de ser advérbio, virou substantivo. A omissão dos artigos. Os artigos podem ser omitidos para demonstrar mais respeito, distanciamento ou falta de intimidade com a pessoa de quem se fala. Então, exemplo, como eu já falei antes, né? O Machado de Assis é indispensável. Ou seja, eu dou uma ideia de aproximação. Eu sei quem é Machado de Assis, então eu vou dizer o Machado de Assis é indispensável.
No meu texto ou na minha fala, quando eu utilizo esse artigo antes do substantivo, eu estou deixando claro para o meu ouvinte, né, e para o meu leitor que eu conheço o Machado, eu sei quem é o Machado, tá? Então eu utilizo o justamente para marcar essa aproximação que eu tenho do autor. Agora, quando eu digo Machado de Assis é autor de leitura indispensável, eu retirei o artigo o, tá? Omitindo esse artigo, retirando esse artigo antes do substantivo próprio Machado, eu estou distanciando o Machado de mim, né? Eu estou mostrando certo distanciamento. Eu talvez nunca tenha lido de fato Machado, né? É uma obra que eu ainda não acessei, mas eu acho que ele é indispensável. Então eu digo, Machado de Assis é autor de leitura indispensável. Eu preciso lê-lo rapidamente, entendeu? Então, porque o ele aproxima, já li, sei quem é. Sem o não, né? O artigo. Sem o artigo, eu distancio, não sei bem quem é, ainda não acessei. Está distanciado de mim, ou distanciado daquele que fala. Mudança de significação do substantivo pelos artigos indefinidos. Artigos indefinidos podem mudar a significação original de um substantivo. Exemplo: lutamos por um Brasil melhor. No exemplo acima, o artigo indefinido à frente, esse aqui, que deveria estar marcado e não foi, à frente do substantivo próprio, conhecido e definido, sugere a intenção de que o Brasil deve passar por mudanças para se tornar um país agradável a todos que vivem nele. Significa, com esse artigo indefinido 1 aí, significa o quê? Desejamos um Brasil que seja diferente desse. Eu não sei como ele vai ser, mas eu sei que ele precisa ser diferente, ele precisa ser melhor. Então, precisamos lutar por um estado de coisas, por um momento melhor para o Brasil, tá? Então, esse ele está dando essa conotação, né? De algo que eu desejo para melhor. Não sei o que vai ser, mas eu desejo que seja algo melhor. Agora, lutamos para que o Brasil seja melhor, eu estou utilizando o quê? Um artigo definido. Então, dizendo que esse país, que eu sei qual é, que eu vivo nele, eu tenho a intenção de que ele melhore. Então, os artigos são empregados de acordo com o gênero e número do lugar a que se refere. Por exemplo, as Ilhas Maldivas, os Estados Unidos, a Grécia, o Brasil. Então, o Rio de Janeiro, a Bahia, o Amazonas, né? As ilhas gregas, tá? Então, ele vai ser empregado de acordo com o gênero e com o número do lugar. Então, se são os Estados Unidos, vou utilizar o artigo no plural, né? Masculino plural. Se é o Brasil, masculino singular. Se é a Argentina, feminino singular. E assim por diante, isso é tranquilo. Os artigos no registro oral coloquial. Gente, isso aqui está falando de uma linguagem mais coloquial, tá? Em algumas redes do Brasil, os artigos que antecipam nomes próprios podem ser omitidos e em outras regiões podem ser usados. Por exemplo, fomos no aniversário da Maria, artigo presente na frase com sentido de aproximação e familiaridade. Fomos ao aniversário de Maria, é aquilo que eu já tinha falado antes, né? Omissão do artigo indica distanciamento sem familiaridade. Em alguns estados do Brasil, eles podem ser omitidos e em outros não, tá? E por exemplo, quando eu digo de Maria, aqui não tem artigo, tá? Aqui o que tem é uma preposição apenas. Da Maria, eu tenho preposição de mais artigo a. O artigo alterando o sentido da frase. Então, o emprego ou não do artigo pode alterar o sentido de uma frase. Exemplo, né? Toda a população deve ter assistência médica. Toda a população indica que todas as pessoas de todos os lugares devem ter assistência médica. Agora, toda a população deve ter assistência médica. Indica que pessoas de uma certa cidade, de uma certa localidade, precisa ter assistência médica. Então, quando eu digo toda a população, é uma população definida, um local definido. Toda a população, quando o artigo é omitido, é todas as cidades em geral, ou toda a população em geral, do mundo todo. O artigo dando ao substantivo sentido diferente.
O artigo pode dar ao substantivo um sentido diferente. Então, vamos lá. Vou sair daqui umas 2 horas. Ou seja, ele está querendo dizer, vou sair aproximadamente a 2 horas. 2 horas, tá? Ou vou daqui a 2 horas. Exatamente 2 horas. Ó, umas, ele fez o quê? Ele deu um sentido de incerteza. Ele não tem a hora exata que ele vai sair. Vou sair daqui umas 2 horas, tá? Aproximadamente 2 horas. Ele não sabe bem a hora. Agora, vou sair daqui a 2 horas, o artigo definido a, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o horário exato que ele vai sair, daqui a 2 horas. Combinação dos artigos com as preposições, é aquilo que eu estava falando anteriormente. A mais o é igual a ao, tá? Preposição a mais artigo o, tá? Ao. Ao significa preposição mais artigo. Preposição a mais artigo o. De mais as, preposição de mais artigo a. As, que aí vai virar das. De mais a vai virar da. De mais o vai virar do. De mais o já vira dois e assim por diante, tá? Esses são só alguns. Em mais o artigo o, ali no, tá? Se fosse em mais artigo os, aí seria nos. Em mais artigo a, na. Em mais artigo as, nas. E per ou por, preposição, per ou por, mais o artigo a, vai virar pela, tá?